Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Rodrigues, tutor online do curso Speak in English, e hoje vamos ter uma aula de conversação, aula de número 1. Pois bem, vamos começar a nossa aula para que esse vídeo não fique muito longo. Para você ainda que não conhece o nosso site, acesse www.speakinginenglish.com.br. Vamos à aula. A nossa aula hoje se passa em um restaurante. Nós vamos colocar legendas em português e também a maneira que se pronuncia. Então, aqui ó, as nossas legendas. O vermelho é inglês, o roxo ou lilás, como queira chamar, é o jeito que se fala, pessoal. Não confunda isso com escrita, isso é a pronúncia. É o jeito mais apropriado que achamos para poder mostrar para você como que a gente fala essa frase em inglês. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula de conversação. Nossa aula de hoje é em um restaurante. Good morning, sir. Good morning, sir. Bom dia, senhor. Good morning. Bom dia. Então, lembrando aí, durante o dia temos os períodos good morning, good afternoon, good evening e good night. Você já deve conhecer esses goods. Então, good morning, sir, significa que em um ambiente, em um restaurante, o garçom chega para o cliente e cumprimenta, bom dia, senhor. Então, good morning, sir. E o cliente responde, good morning, bom dia. Então você já sabe falar duas coisas em inglês. Essa é a nossa primeira aula de conversação e o intuito é isso, ensiná-los não com palavras soltas, mas com frases que fazem sentidos e que você vivencia no seu dia a dia. Então, good morning, sir. Good morning. E o cliente fala assim, a table for one, please. A table for one, please. Uma mesa para uma pessoa, por favor. Então, vamos parar aqui e vamos explicar um pouco. A table for one. Esse a aqui em inglês é o artigo indefinido. Corresponde a um e uma. Você já deve saber o que significa um artigo indefinido. Se não, temos links no nosso site que explica melhor isso aí para não ficar muito longo o nosso vídeo. Então, a table for one. Uma mesa. Table, você já deve saber. For one, para uma. Em inglês, não precisa vir aqui, ó, pessoa. Em português está uma mesa para uma pessoa, por favor. Então, a table for one. Já quer dizer, quando você fala table for one, já quer dizer que é para uma pessoa. A table for one, please. Esse primeiro artigo indefinido, que corresponde a um e uma. Agora, se quisermos indicar a quantidade em inglês, utilizamos o numeral, que é one. One, que significa um ou uma, dependendo do que você está falando. Se você falar, por exemplo, um carro, de número 1, one car, dois carros, two cars, e assim por diante. Se você quiser dizer uma caneta, one pen, então uma. Então, um e uma em numeral. Em questão de artigo, a table for one, please. Uma mesa para uma pessoa, por favor. O garçom, certainly, sir. This way, please. Certainly, sir. This way, please. Pois não, senhor. Por aqui, por favor. Vemos que aqui na tradução não está o sir, o senhor. É um jeito que a gente costuma dizer. Então, em inglês, às vezes as coisas costumam aparecer assim, às vezes a tradução sai assim. E aqui a tradução pode ser, pois não, senhor. Ou seja, esse sir aqui não apareceu na tradução, mas isso não tem problema. A explicação aqui é para você entender o significado da conversa. Entendeu? Pois não, por aqui, por favor. Ou seja, certainly, sir. This way, please. Logo em seguida, o garçom chama o cliente, mostra para ele uma mesa e fala, here you are, sir. This table is free. Here you are, sir. This table is free. Ou seja, aqui está, senhor. Esta mesa está livre. Here you are, sir. This table is free. E o cliente
agradece dizendo thank you. Thank you. This is fine. Thank you. This is fine. Ok. Vamos explicar um pouquinho aqui, nesse slide, sobre o this, que corresponde a este, esta, isto. Então, quando ele fala this is fine, está ótimo. A tradução veio aqui como está ótimo. Beleza. Só que this is fine, ele quer dizer assim, esta está ótimo. O que está ótimo? A mesa. E se ele mostrou uma mesa, this table is free, esta mesa está livre. A partir do momento que ele agradece, thank you, e diz, this is fine, this table, uma coisa que está próxima, this, né? Usamos o this para uma coisa que está próxima de nós, e o that para uma coisa que está afastado de nós. Isso aí você pode ver lá na apostila, na parte de gramática, né? Então, here you are, sir. This table is free. Aqui está, senhor. Essa mesa está livre. Thank you. This is fine. Vamos para o próximo slide. E o cliente faz o pedido dele. A black coffee, please, and toast. A black coffee, please, and toast. Prestando atenção aqui no please, esses dois pontinhos indicam que o if estende na pronúncia. Então, please. Então, a black coffee, please, and toast. Novamente aqui o artigo indefinido, um café preto, a black coffee. E ele não pediu one black coffee, que também não seria interessante pedir assim, né? A não ser que o garçom pergunta quantos, aí ele fala one, entendeu? Então, a black coffee, um café preto, por favor, e torradas. E na tradução, para ficar mais interessante, por favor, um café preto e torradas. Muito bem. O garçom diz, right away, sir. Right away, sir. Right away, em inglês, são duas palavras que juntam, né? Right away significa imediatamente, entendeu? Se procurar no dicionário o significado da palavra right e o significado da palavra away, vai ser totalmente diferente. É por isso que eu falo referente ao Google Tradutor. Se você colocar right no Google, e vai dar lá certo, entendeu? E se você colocar away separado, vai dar outra coisa, longe, entendeu? Agora, se você colocar right away, vai dar imediatamente, entendeu? Só que com muita cautela você deve usar o Google Tradutor. Isso aí a gente pode explicar para vocês mais à frente. Então, a black coffee, please, and toast. Right away, sir. Imediatamente, senhor. Beleza. Vamos ao próximo slide. E enquanto o cliente estava sentado na mesa, ele viu um amigo dele se aproximando e disse: Hi, Mark. How are you today? Hi, Mark. How are you today? Mais uma frase que você aprendeu a falar. Olá, Marcos. Como você está hoje? Você pode usar essa frase para falar com algum amigo seu. Hi, e o nome dele. How are you today? Como você está? Como você está hoje? Então ele viu o amigo dele e disse: Hi, Mark. How are you today? E o Mark respondeu: Very well, thank you. And you? Então ele respondeu: Very well. Ele disse: Muito bem. Thank you. Obrigado. E fez uma outra pergunta: E você? Ele disse: Very well, thank you. And you? Agora, se a pessoa perguntar para você: How are you today? Se você não estiver bem, você vai responder: I'm not feeling well. Não estou me sentindo bem. Com certeza seu amigo vai perguntar: Why? Por quê? E aí vai estender uma conversa. Então, é mais ou menos assim que funciona a aula de conversação de inglês. Então, vamos lá. Hi, Mark. How are you today? Very well. Thank you. And you? Continuando o nosso diálogo. Ele diz... o amigo dele... O Mark perguntou, né, para o cliente aí, como, e você, né? E você? Ele diz, ok, ou seja, bem, thanks, obrigado. Ok, thanks. Quando alguma pessoa pergunta, and you? Você pode dizer, I'm fine too, eu estou bem também. Ou então você diz assim, ó, ok, thanks, estou bem, obrigado. Agora vamos para a próxima fala dele. Ele diz assim, ó, sit down here for a moment. Sit down here for a moment. Se você colocar a palavra sit, procurar o que significa sit, significa sentar. Se você colocar a palavra down, significa para baixo. Como que? Porque quando junta a palavra sit down, temos a tradução de sente-se. Entendeu? Então não fica muito bitolado na gramática o porquê que sit down tal.
você tem que saber que sit down é sente-se e pronto. No nosso princípio, na nossa aula de conversação, funciona assim. Ok, thanks. Sit down here for a moment. Bem, obrigado. Sente-se aqui um momento, né? Sente-se aqui por um momento. Também a tradução pode ser, desde que você entenda o contexto. A nossa intenção aqui é fazer com que você lê texto em inglês e entenda o que está se passando. Quando você ouvir conversa, né, você entender. E ele disse aqui, ó, with much pleasure, com muito prazer. Pronúncia desse with much pleasure. Aqui está with much pleasure. Então, pronúncia é complicado, pessoal, escrever pronúncia. Por isso que a gente faz uma aproximação, tem dicionários fonéticos, tem símbolos fonéticos. Então aqui a gente procura aproximar um pouco o jeito da fala. É por isso que é interessante você ouvir muito inglês para depois você conversar. With much pleasure. Pleasure, prazer. Com muito prazer. Much, muito. Com muito prazer. Né? O Paul aí convidou o Mark para sentar, para tomar um café com ele. Sit down here for a moment. E ele falou, com muito prazer. With much pleasure. No próximo diálogo. E nisso, o garçom, vendo que chegou um amigo, ele disse, excuse me, sir, is that all? Ou seja, desculpe, senhor, é só isso. Excuse me. Pedir com licença, em inglês você usa excuse me. Vai pedir desculpa, você usa excuse me. Então, excuse me, sir, is that all? É só isso. Ou seja, é tudo. Is that all? E o cliente disse, no, please. Bring another coffee for my friend. Bring another coffee for my friend. Traga. Bring é o verbo trazer. Aqui está no imperativo, tipo uma ordem. Bring another coffee for my friend. Ele disse, não, por favor, traga outro café para o meu amigo. Ou seja, traga mais um café para o meu amigo. Então, vamos lá. Excuse me, sir, is that all? No, please. Bring another coffee for my friend. Bem, continuando aí no nosso diálogo. E após terem tomado café, batido um papo, né? O Paul aí pergunta para o Mark, the coffee here is very good, isn't it? Ou seja, ele faz uma afirmação e logo em seguida uma pergunta. O café daqui é muito bom, não é? Então, the coffee here is very good, isn't it? Então, veja que são palavras simples. The, artigo definido, coffee, café, here, o café aqui, is very good, é muito bom. Isn't it? Aí entra aquele caso do verbo to be, da forma negativa, né? Pronome, terceira pessoa do singular, isn't it? Porque esse it corresponde ao café. Isn't it? The coffee here is very good, isn't it? Uma pergunta. E ele responde a pergunta. Yes, it's not bad. It's not bad. It's. O que é o it's? It's. Usamos para coisas animais. Terceira pessoa do singular. Sim, não é mal. O que não é mal? O café. Se ele perguntou, the coffee here is very good. Isn't it? It's café. Yes, it's not bad. O café não é mal. Muito bem. Logo em seguida, o cliente, o Paul, chama o garçom e fala, waiter, waiter, temos aqui uma exclamação, waiter, the bill, please. Ou seja, garçom, a conta, por favor. E here it is, sir. Here it is, sir. Porque o it novamente? O it está se referindo à conta. Garçom, a conta, por favor. Aqui está, senhor. Here it, bill, is. Here it is, sir. E agora o Mark agradece ao Paul pelo convite de ter chamado para tomar um café e diz, thank you for the coffee, Paul. Obrigado pelo café, Paulo. Paul. Thank you for the coffee, Paul. E ele diz, de nada. You're welcome. It's a pleasure. Goodbye. Ou seja, you're welcome. De nada. It's a pleasure. É um prazer. Goodbye. Ou você pode usar simplesmente it's a pleasure. Você já está querendo dizer também de nada. É um prazer. Obrigado. Quando a pessoa fala obrigado, você usa it's a pleasure. My pleasure. Tem várias maneiras de dizer de nada em inglês. Então, you're welcome, além de dizer que você é bem-vindo, é no sentido de nada. Tudo depende do contexto. You're welcome. It's a pleasure. Goodbye. De nada.
É um prazer. Até logo. Goodbye. Você vai ficar meio assim e falar, caramba, mas good não significa bom quando eu uso lá no good morning, bom dia, good afternoon, boa tarde, good evening, boa noite, good night, boa noite ao se despedir. E por que aqui é goodbye não é um bom bye, bom tchau, por exemplo? Seria mais ou menos isso. Mas quando traduzimos para o nosso português, seria como se fosse um até logo. Tchau, bye bye, goodbye, goodbye. Então a palavra quando se junta, ela transforma em outra. Se você colocar goodbye no Google lá, vai dar o até logo. Goodbye. E so long, também até logo. Mas peraí, se o goodbye é um até logo e o so long até logo, lógico. Goodbye, goodbye. Tenha uma boa ida, goodbye. E ele diz até logo. Então é isso aí, pessoal. Para não ficar muito longa essa aula, né? Se você está vendo através do site Speak in English, você está vendo essa aula. Muito bem, seja bem-vindo, aproveite o nosso site, deixe suas dúvidas registradas logo abaixo aí, e se você gostou do vídeo, clica aí no like, e é isso aí, pessoal. As nossas aulas de conversação serão desse jeito. Eu sei que é complicado, é muito estranho assim, às vezes eu falo rápido, também para poder o vídeo não ficar tão longo. Mas é isso aí, qualquer dúvida manda lá no WhatsApp, pergunta lá no grupo do Zelo, né, no canal do Zelo Basic English, ou deixa lá na rede Ning, lá no fórum, sala de aula virtual, deixa lá sua dúvida, vamos mandar materiais para você. Boa sorte, so long.